Usinas de reciclagem públicas são aquelas que são administradas pelo poder público, pela municipalidade. A primeira usina que se tem notícia no Brasil era uma usina pública, que foi instalada no bairro de Santo Amaro, aqui em São Paulo, na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina, em meados da década de 90, entre 90 e 92. As usinas públicas, elas de certa forma criaram a cultura de reciclagem de entulho no Brasil. Mas hoje, conforme apresenta o relatório setorial Abrecon 2017-2018, menos de 5% das usinas de reciclagem de entulho no Brasil são públicas. O fato é que a grande maioria das usinas de reciclagem de entulho subordinadas ao poder público tem dificuldade de sobrevivência porque elas convivem com um ambiente talvez inóspito, talvez também insustentável financeiramente. E o fato delas serem a minoria no Brasil também representa, né, um crescimento exponencial da iniciativa privada, especialmente depois da resolução CONAMA número 307 a partir de 2003. A CONAMA de 2002 ela passou a valer a partir de 2003 e também depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos 2010, onde inclusive a Abrecon foi fundada e o empresariado viu, né, uma oportunidade de empreender num setor de gestão de resíduos, seja com usina, ATT ou então aterro de inertes. Mas hoje existe muito questionamento sobre as usinas privadas. Por que o poder público deveria empreender uma usina de reciclagem de entulho? Como cobrar a recepção dos resíduos e como cobrar a venda do agregado reciclado? Alguns pontos positivos eu listei aqui nas usinas de reciclagem de entulho para que a gente consiga debater a importância desses empreendimentos. As usinas de reciclagem de entulho no passado, na década de 90 e na década passada, de 2000 a 2010, elas tinham uma capacidade de investimento muito alta. Muitas usinas estão instaladas em áreas de 10, 30 mil metros quadrados, o que dá certa margem, né? O que dá um conforto para receber os resíduos e também para fazer a triagem dos materiais e também a acomodação do entulho e do agregado reciclado. Ponto positivo das usinas públicas é que existe capacidade de investimento subsidiada pelo erário municipal. As usinas públicas, elas são eficientes, embora não sejam sustentáveis. Então, como eu falei, né, o erário público ele subsidia, né, a recepção dos resíduos do pequeno e do grande gerador e também oferece o agregado reciclado a um custo inferior ao agregado, muito inferior ao agregado natural. Para você ter uma ideia, existe usina pública que vende o agregado reciclado, quando não doa, né, vende a R$ 2,00 o metro cúbico. R$ 2,00 o metro cúbico. Então existe essa dúvida, né? Como que a usina pública ela vai competir com a usina da iniciativa privada vendendo o agregado reciclado a R$ 2,00? E como as usinas no passado eram grandes, né, tinham uma capacidade de investimento, tinham uma organização, naturalmente elas atendiam às normas trabalhistas, às normas ambientais e também às normas técnicas, diferente do que acontece com algumas usinas da iniciativa privada. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre os absurdos da gestão dos resíduos nas usinas de reciclagem de entulho. Tem alguma aí, né? Eu dei um exemplo, inclusive, de usina que queimava o RSU, que é o lixo, justamente para não destinar esse resíduo para o aterro sanitário, visto que é muito caro. Outro benefício de uma usina pública é que, geralmente, quando há instalação da usina, vem no pacote a política pública. O que é política pública? É aquilo que a gente sempre reclama, né? Do prefeito ou a cidade fiscalizar a destinação dos resíduos e também consumir o agregado reciclado. A cidade de Guarulhos, que fica na região metropolitana de São Paulo, ela além de receber os resíduos por meio da usina pública, que é a ProGuaru, ela utiliza o agregado reciclado. 100% do agregado reciclado produzido pela ProGuaru é utilizado na Secretaria de Serviços de Guarulhos. Então é interessante porque o prefeito ou o secretário, eles estão imbuídos, caso haja uma usina pública, caso haja também compromisso, eles estarão imbuídos das dificuldades de uma usina pública. Então isso é interessante porque junto com a usina vem a política pública e vem aí um pacote, né, para a gestão correta dos resíduos
da construção e demolição. O uso do agregado reciclado é extremamente importante para a sobrevivência de uma usina de reciclagem de entulho. No caso de uma usina de reciclagem de entulho pública, o poder público, a cidade, a secretaria, a autarquia, utilizando o agregado reciclado, evidentemente que dá uma sobrevida para a usina de reciclagem de entulho. Por que no passado nós tínhamos mais ou menos aí 50 usinas de reciclagem de entulho públicas? Porque não existia o interesse da iniciativa privada e sequer isso era entendido como necessário. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ela aprendeu com os erros e naturalmente pela condição dela, porque não existe pedreira ou porto de areia, se existir a extração desses materiais é muito caro, né? Então, na Europa, a cultura de reciclagem de entulho, ela existe há mais de 80 anos. Passou a se acentuar depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos aí um aumento expressivo no número de usinas de reciclagem de entulho, né? Até 2010, nós tínhamos mais ou menos 100 unidades de reciclagem de entulho. Hoje, nós temos aproximadamente 380 e é provável que até meados de 2021 a gente chegue a 400 usinas de reciclagem de entulho no Brasil. Calcula-se que para cada usina de reciclagem de entulho há pelo menos 3 ATTs. Então o Brasil ele chega a ser o segundo maior mercado das Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então nós temos aí algo em torno de 380 usinas de reciclagem de entulho e 1.000 ATTs. Quais são os pontos negativos, quais são os prejuízos de uma usina pública, né? Talvez o primeiro item que eu coloco aqui é a falta de foco. Na cidade, nós estamos acostumados a ter diferentes prefeitos, diferentes secretários, né? A cada 4 anos é um prefeito e geralmente o prefeito coloca o seu secretário. Alguns têm o foco na gestão dos resíduos, outros não. Então, isso é um empecilho para a continuidade dos trabalhos de uma usina pública. Política de preços. Muitas usinas públicas não têm política de recebimento de resíduos da construção e não têm política de venda de agregado reciclado. Eu, inclusive, fiz um artigo no portal Tem Sustentável, se você puder ler, temsustentável.com.br, falando da política de preços da Prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Recebe-se qualquer tipo de resíduo a um preço muito abaixo do praticado na região metropolitana e quando não se doa, vende-se o agregado reciclado a um valor muito abaixo, aviltante, algo em torno de R$ 5,00 o metro cúbico. Então é impossível uma usina de reciclagem de entulho que não seja pública se sustentar vendendo o agregado reciclado a R$ 5,00 e recebendo qualquer tipo de resíduo A, B, C e D a valores módicos, abaixo do praticado na região metropolitana. Inclusive, se você quiser baixar a tabela da resolução CONAMA número 307, com a classificação dos resíduos A, B, C e D, acesse abrecom.org.br, baixe também a nossa a nossa campanha de combate ao descarte irregular de entulho. Essa campanha a gente fez justamente para sensibilizar o poder público e também os caçambeiros quanto ao destino correto dos resíduos da construção, abrecom.org.br. O que eu vejo também nas usinas públicas é que existe uma ausência de conhecimento técnico sobre equipamento e também sobre agregado reciclado. No passado, não muito distante, algo em torno de 6, 7 anos atrás, uma autarquia do estado de São Paulo produzia agregado reciclado com papel, com plástico, com resíduo de lâmpada fluorescente e eles achavam que aquilo era adequado. Então não se tinha noção, e olha que a gente está falando de 2010, 2011, né? Nós estamos falando numa época que já existia a BNT 15.115 e 15.116. Então, algumas usinas chamam a atenção pela ausência, né? Pela incompetência na gestão dos empreendimentos. Usinas públicas, né? Usinas públicas fixas e também usinas públicas móveis. Alguns departamentos do estado de São Paulo já compraram, né, usinas móveis e faziam a britagem em determinadas cidades. Então o agregado reciclado era extremamente ruim, material com papel, com plástico. Quando eles aplicavam nas estradas rurais, o caminhão passava e levantava papel, plástico. Imagina o que era aquilo, né? Então as pessoas não tinham a noção e poderiam simplesmente ler a BNT 15.115 e 15.116 para entender o que é agregado reciclado e qual é a tolerância de rejeito por tonelada ou por metro cúbico do material. Desvirtuamento do empreendimento. Muitas usinas foram esquecidas, abandonadas
E o empreendedor, que é o prefeito ou o secretário, acha que a usina de reciclagem de entulho deve reciclar tudo. Então existe esse problema, desvirtuamento do empreendimento. A usina recebe tudo, ela às vezes não consegue destinar esse material e às vezes vai reservando, vai aterrando em qualquer lugar e vira um monte de lixo, um monte de entulho com aterro de inertes, sem licença para isso, com o pessoal fazendo triagem de resíduos perigosos. Então, outro problema que atinge o setor de usinas de reciclagem de entulho pública. Manutenção, licitação. Quando quebra uma peça de uma usina de reciclagem de entulho de uma empresa, rapidamente o empreendedor faz a reposição daquele material. Isso não acontece com mais rapidez nas usinas públicas, né? Eu já testemunhei usinas públicas ficarem 2 anos paradas esperando peças ou esperando retificação de mesa de triagem, retificação de esteira, até mesmo a renovação da licença. Então, o poder público ele não tem a mesma dinâmica da iniciativa privada, o que faz com que muitas usinas estejam paradas até hoje. Eu calculo que mais ou menos umas 20 usinas estão esquecidas e viraram ATTs, viraram aterros de inertes e até mesmo foram enterradas. É o caso da usina, a primeira usina de reciclagem de entulho da história na cidade de São Paulo, que foi abandonada e depois de mais ou menos 10 anos foi leiloada como sucata. De acordo com a pesquisa setorial 2017-2018, nós temos algumas usinas de reciclagem de entulho que são públicas, né? Eu posso aqui citar as usinas de Sumaré, no interior de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, BH, São José do Rio Preto, Sorocaba, Hortolândia, Betim, João Pessoa, Guarulhos, por meio da Proguaru, Londrina, no Paraná, Presidente Prudente, que foi inaugurada em 2018, a usina de Bauru, que está parada há mais ou menos 5 anos, a usina de São Carlos, por meio da Proab, que também está parada há mais de 5 anos, e a usina de Penápolis, também no interior de São Paulo. A gente resolveu fazer esse vídeo pensando justamente naquela cidade, nos rincões do Brasil, que pensa em resolver os seus problemas relacionados à gestão dos resíduos, empreendendo uma usina de reciclagem de entulho. A grande maioria dessas usinas que eu citei, elas tiveram aí algo em torno de 2 ou 3 anos de atividade ininterrupta. E o primeiro problema, talvez uma peça de grande importância no processo, fez com que ela parasse e fosse entendida como desnecessária pelo prefeito ou então pelo secretário. E a gente percebeu também que existe uma curiosidade, né, dos alunos da Abrecon em saber como funciona a usina pública. Então isso justificou a gente fazer esse vídeo no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, clique em like. Caso queira receber os vídeos da Abrecon, clica no sininho logo aqui embaixo e inscreva-se em nosso canal. O único a falar sobre gestão dos resíduos da construção e demolição para usinas de reciclagem de entulho, ATTs e aterros de inertes. Você quer usina de reciclagem de entulho, pública ou privada, credencie o seu empreendimento no programa setorial da Abrecon, que é o único a credenciar unidades de reciclagem e triagem de resíduos da construção e demolição baseados nos conceitos da 15.115 e também da 15.116. Inscreva-se para o curso da Abrecon, é o único a qualificar empreendedores do setor de usinas de reciclagem de entulho, ATTs e aterros de inertes. Acesse abrecon.org.br, professores com mais de 10 anos de experiência e mais de 1.000 alunos formados desde 2012. E a Abrecon, nessa quarentena, produziu mais de 130 páginas de diretivas operacionais. Você que não é associado, associe-se e tem acesso a conteúdo exclusivo e revisado mensalmente. Diretivas Abrecon é exclusividade do associado Abrecon. Abrecon é Brasil, vamos juntos. Um abraço e até o próximo vídeo.